Olá, bom dia. Eu sou Lídia Peixó e sou professora e diretora da Oficina Criativa e estou aqui para responder a perguntas que frequentemente me são realizadas. Nossa experiência na Oficina Criativa há mais de 30 anos nos permite dizer que é totalmente certo que você tem capacidade para aprender a desenhar com total possibilidade real, ou seja, acontece. Os resultados são fantásticos. Você não precisa para isso nem ter dom nem talento. Não são a mesma coisa, embora pareçam parecidos entre si os conceitos, né? As pessoas às vezes os confundem. Dom é uma potencialidade que sucede na pessoa, muitas vezes por herança, por DNA, porque mais ou menos a mesma coisa. Enfim, é uma coisa que nasce com a pessoa. Agora, talento é uma habilidade que se desdobra, se realiza no treinamento. É possível que uma pessoa tenha talento e se não tem treinamento não se demonstra em nada. No dom é possível a realização à vista simplesmente, por exemplo, a partir de 5 anos. Então isso se manifesta de uma maneira essencial. Essa é a diferença. Com dom se nasce e com talento se faz. Bom, digamos que a arte, o desenho, a pintura, né, já tem inícios, mais ou menos, na época do medioevo, não vou entrar na história neste momento, mas ele tem auge no Renascimento. Como? De que forma? É tratada a questão da perspectiva, né? A perspectiva tem seu auge de manifestação no Renascimento. Então, que usam nesse momento fundamentalmente os artistas? Usam o lado esquerdo do cérebro. Essa é a questão mais evidente, né? O raciocínio, os cálculos, a geometria, tudo mais é uma questão essencialmente racional, né? O emocional vem com os avanços da ciência e nesse o descobrimento do lado direito. Então poderia-se dizer que as escolas tradicionais ainda fazem vigorar pensamentos que são relacionados ao aspecto racional. Isso é o lado esquerdo do cérebro. O lado esquerdo não lhe permite, muitas vezes, e na maioria das vezes, desenvolver o aspecto emocional, espacial, que é próprio do lado direito. Então, essa é a diferença fundamental entre a escola, que são do lado esquerdo do cérebro, que é mais antigo, por exemplo, no qual eu cresci. Eu cresci sob o governo dessas escolas, mas com o tempo e com o avanço e a investigação me permitiu estar na vanguarda desse pensamento que é o lado direito, ou seja, a arte se manifesta melhor e mais adequadamente respondendo a aspectos importantes da emoção e que é o contato com o ser de cada um de nós. E essa é uma grande diferença. O ver. O ver é a essência do desenho. Se você não aprende a ver, você não desenha, ou não desenha bem. Então, o que é desenhar bem? É estar em contato com a forma adequada do desenho. E com o contato inicial é a forma. Lembra que
Quando nós nascemos, somos a primeira forma que vemos é o peito da mãe, né? Aprender a ver é aprender a ver o real que você vai desenhar ou que você está observando. É necessário, é fundamental que você aprenda a ver. E para aprender a ver, precisa saber observar. E como você observa? Você simplesmente está em silêncio, presente, com atenção, com muita concentração, que lhe vai levar isso a um estágio interno de muita paz. E a presença, então, da sabedoria aparece, que é o verdadeiro ver. Que diferença tem com o olhar, por exemplo? O olhar a nosso mundo, quando nos acordamos de manhã e entramos em contato com o mundo, é rápido, tudo é muito rápido. Não há presença de ver em momento algum. Você somente para quando está consciente de estar em pé, que está na situação de alerta, que você está com aquilo que você está observando. Então você vive. Essa é a grande presença do ser em nós, que nos permite desenhar corretamente. Olhar, você olha a cada minuto. Eu posso dizer para você, olhe essa bicicleta. E você olha a bicicleta, diz, já olhei. Agora feche os olhos. Experimente isso. Feche os olhos. Uma vez que você experimenta, eu lhe digo agora, abra os olhos e fale sobre a bicicleta. Pode desenhá-la? Não. Você vai fazer uma garatucha. Não. Por quê? Porque você não viu, você olhou. Essa é a grande diferença. Precisa um tempo infinitamente presente. Mesmo que sejam poucos minutos, mas para seu mundo interno isso é muita coisa. É muita presença. E essa presença é o que lhe dá essa oportunidade de você ser consciente em relação àquilo que você está vendo ou desenhando. A isso se chama percepção estética. Você pode ir além do mundo, mas primeiro precisa aprender a ver. Digamos, temos o caso das pessoas deprimidas. As pessoas deprimidas são muito especiais, né? Depende do tipo da depressão, depende da pessoa, depende da idade, né? São manifestações diferentes e agudizadas de maneiras diferentes também. Mas enquanto elas podem frequentar uma atividade como a do desenho, que ela é em silêncio, pode ser acompanhada de uma música muito suave ou uma música clássica adequada, né? E isso lhe dá de por si um estado de presença de ser, que é o que acabo de conversar sobre isso agora há pouco, né? Então, essa presença de ser cria companhia. É possível, através do desenho, você não estar sozinho, não se sentir sozinho, se sentir acompanhado, porque essa presença que lhe otorga esta atividade é tão forte que supera a sua personalidade. É através dela que se manifesta a dor. Então, o próprio ser cura, que talvez você nunca realizou na sua vida, como as experiências que temos tido. Temos tido algumas experiências interessantes. Por exemplo, tem uma menina de 15 anos, aproximadamente 15 anos, e ela faz trabalho de formação. A gente lhe apresenta uma paisagem
e ela constrói a forma sintetizada dessas partes da paisagem, de uma forma tão madura como se fosse um artista. E isso acontece sem ninguém lhe instruir sobre o assunto. A gente somente lhe facilita como canal o desenho, nesse caso, que é um desenho colorido, né, uma paisagem. Então, a gente descobre efeitos que são insólitos, né? Uma pessoa madura, muitas vezes, tem muita dificuldade de sintetizar uma forma. E, no entanto, ela, mesmo nessas condições de depressão, ela consegue sair da depressão e tornar-se um ser. E isso é maravilhoso. Falando em outras possibilidades, a próprio Alzheimer é uma questão muito interessante. Nós temos pessoas com Alzheimer que fazem 2 aulas por semana, né? E elas estão fazendo paisagens maravilhosas. Eu posso até lhe mostrar este trabalho. Ela tem 2 anos de treinamento, aproximadamente, com férias, com viagens, né? Mas apresenta este resultado já. Isto é depois de ter feito desenho. Ela está fazendo pintura e tem estes resultados, o que é muito importante, porque é uma coisa bem resolvida, não é uma questão como as pessoas podem imaginar, que a pessoa se desliga, não, a pessoa se concentra, a pessoa aprendeu a misturar as cores, aprendeu a explaná-las, fica em silêncio, ela cumpre os requisitos que são requeridos, que são ensinados. Então, o resultado acontece. Bom, a história das crianças é muito interessante, porque agora nascem crianças especiais que parecem ter habilidades muito mais desenvolvidas que as nossas gerações, mas tem muita ansiedade, isso sim, tem muita movimentação, isso tem um nome técnico na medicina, e que isso às vezes pode prejudicar seu comportamento emocional, ser hiperativo, por exemplo. Então, os pais costumam trazer essas crianças para estar em contato com a lentidão, que é outra das características do desenho. Porque só na lentidão, só no andar devagar, é que você pode refletir, né? Pode refletir e voltar para dentro. Aquele estágio que eu descrevi agora há pouco. Então, se eles não conseguem fazer isso, é mais difícil concentrar-se nos estudos, por exemplo. Então, o devagar do desenho, o fazer despacito, como dizemos nós, é muito importante para que o desenvolvimento da criança na escola, inclusive, desenvolva foco, desenvolva atenção, né? E eu vou mostrar agora um desenho que é impressionante, né? O menino com 8 anos, ele conseguiu fazer os vazios este desenho. A gente vê que tem um pouco de dificuldade nas linhas, no traçar das linhas, que tudo isso se resolve com o treinamento e com a evolução da própria idade, porque a criança ainda é criança, lembremos. Não é nem pré-adolescente, está começando a pré-adolescência. Por essa razão, nós fizemos esse teste para essa criança. E ele nos devolveu um desenho que o adulto quase lhe resulta muito mais difícil. Por quê? Porque ele tem um apego ao lado racional, né? Então, não solta com facilidade. Observem como os espaços são proporcionais entre si, o grau de tensão para suportar a figura é adequado.
né? Ele observou bem os vazios. Depois apagou as divisões, naturalmente, porque já não fazem parte. Então, podemos ver esse sucesso, vamos dizer assim, esse de avanço de questões que são importantes na educação da criança. E que, infelizmente, nas escolas, isso não se tem desenvolvido, né? É uma ferramenta que não é usada como talvez estamos tentando realizar nós, né? E para isso, um escritor americano chamado Pink, esse livro, né, fala sobre o cérebro do futuro, o cérebro direito. Porque tudo foi feito no universo nas civilizações nossas, né? Todos os avanços têm sido tão maravilhosamente desenvolvidos. O que nos falta desenvolver, ou como diz Nietzsche, investigar a nós mesmos. Nós não sabemos nada sobre nós. Por quê? Porque não nos investigamos de jeito nenhum. É muito difícil, né? A gente faz uma investigação de uma forma mais científica, mais racional, mas emocionalmente temos algumas dificuldades, certo? Então, isso é uma missão do lado direito do cérebro, desenvolver-nos a nós mesmos, né? E então, nós estamos tentando colocar uma pequena semente, também nas crianças. Esse é um instrumento, uma ferramenta que a gente usa muito. Aliás, toda a nossa metodologia se fundamenta nos espaços vazios. E você disse como se as pessoas estão pintando, desenhando coisas e figuras concretas. Justamente a presença de você em relação a essas figuras concretas, elas não nascem de onde? Nascem do nada, né? A gente fala do nada, você faz as coisas. Então, como é que é esse nada? Esse nada, segundo a Bíblia em Hebreus 11:3, pela fé entendemos ter sido constituído o universo pela palavra de Deus, de modo que o que se vê é feito do que não se vê. Então, como é que é isso? Quando a gente nasce um ser humano, nasce na barriga da mãe, certo? Esse é o caminho. A barriga tem que estar vazia. Se a barriga está cheia, está ocupada por outra situação, não tem nascimento, não tem homem ou mulher que nasce aí, certo? Tudo parte do nada. A roda de um carro, uma roda de né, tem feixes, né? Eles são de onde? No nada. Você toma o café do nada, porque tem um vazio na xícara que lhe permite acessar esse espaço. As empresas japonesas baseiam essa filosofia na questão do nada. E a esse nada, esses espaços vazios, eles chamam de ma. É possível que se contacte o ma, ou seja, o vazio, para diagramar ou planejar as suas estratégias. Mas eles não fazem como nós ocidentais fazemos. Primeiro pomos a liderança, depois pomos a execução dos planos. E tudo isso é à vista de todo mundo. Eles não fazem isso. Eles não falam das coisas que fazem, eles fazem. Ao fazer e concretizar esses planos, e isso ter o sucesso esperado, eles planejam a estratégia de estar líderes. Estão líderes depois de ter executado, não antes. É muito diferente de nós, verdade? Nossa filosofia é muito distante desse pensamento. Perguntaram ao Dalai Lama se o budismo teria sucesso no Brasil.
E ele respondeu, claro que sim, desde que esvaciem suas cabeças. E como é isso? Esvaziar as cabeças. Bom, o budismo chama isso de meditação. Bem, nós chamamos de meditação praticamente da mesma forma feito com o desenho. Por quê? Porque fazemos nascer a figura do nada. Primeiro é o vazio, que dá lugar ao cheio. E a proporção do cheio está relacionada com a percepção direta do vazio que o aluno realiza. Quando ele vê a forma como uma forma viva, que é o vazio que está dando presença à figura concreta, o concreto sai maravilhosamente planejado em forma de figura. Bom, vejamos, aqui temos o exemplo de um copo de leite. Fazemos um enquadramento relacionado com a proporção do que apresenta o modelo. Para gerar isto interno, você não desenha ele espontaneamente ou teoricamente, como se diz, né? Vamos primeiro focalizar a presença dos vazios. Os vazios é o fundo. Então, o temos dividido de uma maneira tal que você possa vê-lo como se fossem partes existentes com a mesma vida que o cheio. Aí eu faço uma pergunta. Qual é a diferença entre estas formas e estas que estão subdivididas em volta, ou dando forma a isso? E você pensa, bom, este é um copo de leite, é isto, são vazios. Aí eu pergunto, esses vazios têm vida, existem? Sim, claro, existem. Então, como se chamam? Porque a todo o que nós vemos lhe damos nome. Então a pergunta é, como você chama estes espaços que estão em volta? Vazio, nada, me responde a pessoa. E na verdade é nada mesmo, ou seja, é o vazio que circunda o cheio. Olha, você marca uma linha aqui e outra aqui, você desenha esta parte. Depois desenha, põe os pontos equidistantes das formas semelhantes e você coloca outra forma. E assim sucessivamente, até atingir o resultado final. O resultado final é a construção que você teve da forma completa. E o cheio, né? O cheio que é um copo de leite. Você pode fazer a construção, construiu a forma cheia com a forma vazia, é um. Porque uma lhe deu forma e outra é a forma. E assim sucessivamente se constroem todas as outras figuras. Você tem particularidades nos vazios, mas isso se vê no curso, está todo explicadinho. Há essa percepção de vazios que dão forma aos cheios. Assim como na Bíblia se fala que pela fé, pela palavra de Deus, existe o universo, ou seja, o nada dá lugar ao todo. Então a unidade acontece. E esse fenômeno da unidade é a unidade que é repercutida, que ecoa em nosso próprio ser, que chega a nós mesmos que estamos desenhando. E por essa razão é possível que você esteja em contato com o seu próprio ser. Eu costumo dizer que eu estou nesse estágio quando pinto. Quando pinto, você cria alguma coisa, a maioria das vezes não sai assim da hora para outra. Por quê? Porque o lado esquerdo está manejando você de alguma maneira através do seu próprio programa.
E você se dá conta disso porque já o conhece através do treino. Mas em algum momento de tanto treinar, o hemisfério esquerdo diz, sabe de uma coisa? Deixa essa mulher, tá louca. Então o lado direito aparece para você com soluções que você não espera. E você diz, que maravilha. O erro, às vezes, nos produz essa sensação quando superado. Nos damos conta que alguém em nós está percebendo. E isso nos faz sentir. E sabe como eu experimento? Muitas vezes me encontro cantando. Quando me encontro cantando nesse processo, é porque estou feliz, estou em paz. É esse estágio que nós atingimos com nossos alunos e nós queremos que você aprenda a fazer isso com você mesmo. E isso é transformador.